Tô aqui na Mata Atlântica, muita vegetação, muitas plantas, muitos animais, um calor, uma umidade. Pois é, você já conseguiu perceber qual é o tema da aula de hoje? Vamos falar então de ecossistemas terrestres. Vem comigo! Olá! Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Ciências e Biologia, e você é muito bem-vindo aqui no canal Mais Ciências. A gente está em uma sequência, uma playlist de vídeos super interessantes chamada Organização dos Seres Vivos, dos átomos aos ecossistemas. E na aula passada você assistiu o vídeo de ecossistemas aquáticos. Não viu? Por favor, volta lá para você assistir, que a gente deu um passeio sobre vários ecossistemas aquáticos. Mas o tema de hoje vamos falar sobre ecossistemas terrestres, com ênfase nos ecossistemas brasileiros. Então, para você se situar do que a gente está falando, dá uma olhada nesse mapa do Brasil. Olha quantos ecossistemas a gente tem aí. A gente começa lá em cima, com o maioral, grandão aí, esse verdão. A gente está falando de Amazônia, de floresta amazônica. O segundo aí em tamanho, você vê aí em rosa o Cerrado. Aí nesse verdinho, esse verde mais claro, a gente tem a Mata Atlântica. Na costa, ao longo de todo o Brasil, temos o manguezal, que foi tema e participou da aula passada. Lá em cima no norte, esse mostarda, você tem a Caatinga, e esse pontinho azul claro, a Mata dos Cocais. Mas no centro do Brasil, ali Mato Grosso do Sul, em roxo, a gente tem o Pantanal. E lá na ponta do Brasil, lá no sul, a gente tem em marrom o Pampas ou Campos Sulinos. E nesse azul um pouco mais forte, a Mata das Araucárias. Mas a gente está falando de ecossistemas terrestres. Que conceito é esse? Ecossistemas, a gente está falando então de comunidades de seres vivos interagindo entre si, interações que podem ser positivas e negativas. Volta lá na aula de população e comunidade para você entender melhor. E essas comunidades interagindo com o meio, interagindo com o ambiente, com os fatores abióticos, como água, chuva, solo, luz, temperatura, pressão, muitos fatores aí. E aí a gente vai começar com quem? Com ela, a maior floresta tropical do mundo. Estamos falando de floresta amazônica. A imagem que a gente tem, geralmente aquela imagem de uma super floresta com muitas árvores de grande porte, é verdade. Essas árvores acabam dificultando um pouco o crescimento das árvores menores, para eu fazer ali um dossel ali, dificultando a passagem da luz para as menores. Então realmente é uma imagem verdadeira. Muita água, né? Muitos rios. A Amazônia também é muito conhecida por esses rios, com Vitória Régia. São sim alguns símbolos da floresta amazônica. E também um outro símbolo é a imensa diversidade de seres. Diversidade de plantas, de animais. E quando a gente fala de animais, vem alguns nomes na nossa mente como onça, arara vermelha, arpia, que é um animal bem impressionante, tucanos, diversidade de anfíbios, de sapos, de pererecas, de rãs, de salamandra. Nesses rios, a famosa sucuri, aquela cobra muito grande, jacarés, botos, peixe-boi, fora a diversidade de peixes que a gente encontra aí nos rios da Amazônia. Então a diversidade vegetal e animal é imensa. E quanto a fatores abióticos, um muito marcante é a chuva. A gente falou já das águas dos rios, que já são muito marcantes, são muitos, mas a chuva é muita chuva. Muita chuva, em torno de 2.300 a 2.500 milímetros de chuva por ano. Chove quase todo dia, muita chuva mesmo. É uma característica marcante. Então traz, por consequência, muita umidade, porque é um local com temperaturas elevadas. Então, temperaturas elevadas e muita chuva, a umidade relativa no ar, a quantidade de partículas de água nesse ar é muito intensa. Isso é muito perceptível numa visita aí na Amazônia. E o solo da floresta amazônica, ele é curioso porque ele é um solo pobre. Porém, você fala, gente, mas como é que é um solo pobre e mantém tanta floresta assim, né? A queda, ele em si, a constituição dele não é rico em minerais, em nutrientes. Porém, essa queda constante desse material vegetal, da decomposição dos seres vivos, forma ali um humus, que então aduba esse solo. Porém, ele em si não tem tantos nutrientes assim. Então, isso é bem curioso, né? Como a Amazônia depende dela mesmo, de toda a sua vida para se manter. Então, aí a gente entende a importância da manutenção dessa vida, do combate a esse desmatamento desenfreado, da preservação desse lugar. Fora que, além dessa grande biodiversidade,
A preservação da Amazônia está ligada à preservação de todo o Brasil, do clima, de outros estados ao redor que são diretamente influenciados, têm seus climas influenciados pelo que acontece lá. Então você vê aí o quanto ela é importante, né? Mas nem só de florestas em terra firme se faz a floresta amazônica. A gente tem também, por exemplo, a mata do Igapó. A gente tem também a mata de várzea, que ela está ali periodicamente inundada, não passa por períodos de inundação e de cheias desses rios, o que muda bastante. Até mesmo a mata do Igapó, que fica num ambiente de inundação por muito tempo. Muitas espécies vegetais aquáticas vivendo nessas regiões. Então, assim, nem só terra firme a gente vai ter nessa floresta amazônica, né? E aí a gente já pode, depois desse leve passeio pela floresta amazônica, a gente já pode ir para o segundo maior ecossistema desse Brasil, também chamado de bioma. Estamos falando dele, do Cerrado. O Cerrado é um dos 2 hotspots brasileiros. Hotspot, né, do inglês pontos quentes, é uma terminação aí na área da ecologia que se refere a um local que tem muita biodiversidade, muito endemismo, ou seja, espécies que só ocorrem naquela região, mas que tem sofrido muita perda de hábitat, muita perda de vegetação. Então a gente tem aqui no Brasil os 2 hotspots, estamos falando de Cerrado, estamos falando de Mata Atlântica. Então o Cerrado, dá uma olhada aí no mapa, você vê que ele ocupa uma extensão muito grande no Brasil, né? Ele vai quase que de uma ponta a outra aí. Presente em 12 estados brasileiros, como você pode bem olhar. Também conhecido como savana brasileira, mas nem só dessa aparência de savana vive o Cerrado. O Cerrado ele tem uma coisa muito impressionante, que a gente chama de fitofisionomias, fito de planta. A gente vai ter pelo menos 11 fitofisionomias diferentes. Não dá para imaginar o Cerrado como, pá, é isso, é uma coisa só. Não. Dependendo do lugar onde você tá, ele vai ter características vegetais diferentes. Então, quando a gente fala de fitofisionomia, falei que ele tem 11, mas a gente acaba dividindo em 3 grupões: florestal, savânica e campestre. Dá uma olhada aí. Você vê que quando a gente fala de florestal, a gente está falando realmente de tipos de vegetação com predominância de espécies arbóreas, com essa coisa do dossel contínuo, essa copa das árvores contínuas, como você vê essa caracterização aí. Já no savânico, a gente já tem estratos arbóreos e arbustivos, arbustos, plantas menores, distribuídas mais aleatoriamente, uma área mais aberta. Essa imagem que a gente faz de savana africana, né? Aquela vegetação mais esparsa e tal, uma árvore aqui, outra ali. Agora, o campestre, você vê que ele já é bem mais raro de vegetação. Tem um pouco de arbusto, de subarbusto, às vezes nem tem. E uma característica também é a porção rochosa, o afloramento rochoso que aparece aí, como você vê no campestre. Mas a diversidade de seres vivos no Cerrado é muito grande. E eu quero destacar para vocês a diversidade de frutas. São mais de 20 tipos de frutas. A gente tem aí cereja do Cerrado, gabiroba, jatobá, pequi, que é bem famoso, né, do Cerrado, mangaba, murici, além de outras que eu, por exemplo, que sou do Sudeste do Rio de Janeiro, conheço, que já foram trazidas, como cajamanga, graviola, genipapo, buriti, fora outras. A gente teria aí um vídeo à parte só falando de frutas do Cerrado, né? Mas além e aí da vegetação, que é muito diversa, e com esse símbolo famoso do Cerrado, essas árvores, né, com esses troncos retorcidos, é interessante chamar a atenção para uma condição curiosa do Cerrado, que são as queimadas naturais. Em algumas regiões dessas queimadas naturais, elas acontecem e é interessante pelo fato de que essas vegetações, uma série de plantas têm adaptações e até uma relação já de dependência desse fogo, dessa queimada. Então, como eu te disse, é uma queimada natural. E essas árvores, elas têm esse tronco retorcido, isso é interessante porque as gemas de rebrota, elas já ficam na lateral, o que favorece essa volta. Cascas muito grossas, tolerantes a esse calor. Raízes mega profundas, muitas delas 15, 20, 30 metros. A parte superior pode estar aparentemente morta, mas não. Aquelas raízes estão se espalhando e buscando essa água. Além do fato de que várias dessas espécies, as suas sementes, estão lá, caídas no solo, e elas só germinam depois da passagem do fogo. Ou seja, precisa desse fogo para quebrar a dormente e despertar essa semente para germinação. Então é muito incrível essa relação, né, com o fogo que algumas espécies do Cerrado têm.
E aí, falando um pouquinho de fatores abióticos, o solo, ele é um solo profundo, né? Já dei esse gancho para você falando que essas raízes, elas podem chegar aí a grande profundidade. Então, um solo profundo, em algumas regiões mais poroso, outras mais argiloso. E o clima, ele é caracterizado como tropical sazonal. Então, é aquela coisa bem marcante de um inverno mais seco e um verão mais chuvoso. Chuvas essas que também configuram para uma mudança de paisagem. Especialmente a região ali da Chapada dos Veadeiros, Cerrado Mineiro, são muito famosos pelos seus rios e cachoeiras, cenários incríveis, que mudam também a sua paisagem com o aumento dessas chuvas. Então, algumas cachoeiras que ficam mais caudalosas e que no período mais seco ela some, fica só um filetinho. Então, uma característica marcante, um fator abiótico muito marcante também no Cerrado é essa imensa quantidade de água na forma de rios, cachoeiras, estão percorrendo aí toda essa região. Infelizmente, essa região ela tem assim, sido terrivelmente desmatada pelo avanço do agronegócio. Uma crescente de plantação de soja, milho, algodão, cana, que tem ameaçado a biodiversidade dessa região. E a gente precisa falar, já que a gente falou de vegetal, falamos de fatores abióticos, temos que falar também de animais, né? Falei que a biodiversidade ela é grande, citamos aí o caso das frutas, de algumas vegetações, mas quando a gente fala de animal, a paisagem também é incrível. A gente está falando aí de ariranha, de anta, de gato maracajá, o tamanduá-bandeira, que é um símbolo bem famoso aí do Cerrado também, jaguatirica, lobo-guará, veado mateiro. Então a diversidade de grandes mamíferos é bem significativa também no Cerrado. E a gente já pode então dar um saltinho, chegar aqui mais na costa do Brasil. Vamos para a Mata Atlântica? A Mata Atlântica, minha queridinha, foi a área que eu mais estudei, aí o bioma que eu mais estudei na minha graduação, no meu mestrado. É o bioma predominante aqui onde eu vivo, que é o Rio de Janeiro. E você vê que ele tá, dá uma olhada no mapa, ao longo de toda a costa, né, do Brasil, ocupando 15% do território nacional, presente em 17 estados, sendo 14 deles costeiros, com a minha cidade, Rio de Janeiro. E infelizmente já sofreu muita perda desde o descobrimento do Brasil. E quando a gente fala de Mata Atlântica, a gente volta lá para a nossa abertura, que era onde a gente estava, né? Grande diversidade de espécies vegetais, muitas árvores famosas, como o pau-brasil, jequitibá, estratos vegetais, então árvores de grande porte, árvores médias, árvores menores, arbustos, epífitas, que são plantas que crescem sobre outras, justamente para buscar aí uma condição melhor de luz, como as bromélias. A quantidade de espécies de bromélias na Mata Atlântica é imensa. E como eu comentei quando falei do Cerrado, é também um dos hotspots. Muita biodiversidade, muito endemismo, espécies que só existem aqui e tem sofrido muita perda com a expansão das cidades, né? Então muito desmatamento já passou aí a nossa Mata Atlântica. Ela abriga essa bichaiada e a gente tem uma diversidade de insetos muito grande. Grandes mamíferos, símbolos como o mico-leão-dourado, como bicho-preguiça, o muriqui do sul, então papagaio de cara roxa, coruja, fora a diversidade de répteis, muitas cobras, muitos anfíbios, muitas aves. Então, assim, quesito diversidade de seres, a Mata Atlântica também está lá em alta. E falando de fatores abióticos, a gente tem muita luminosidade. Ela é uma floresta com muita luminosidade. Nas regiões com o dossel mais fechado, é claro que a luminosidade que chega no solo, ela é bem pequena. Então, assim, é característico de uma mata mais fechada, essa coisa de chegar menos luz, mas as regiões da Mata Atlântica, elas são expostas a muita luz, mas lá dentro a luminosidade ela é bem menor, é bem mais sombreada. Alta umidade relativa no ar, muita chuva. Uma característica interessante é essa grande cobertura nesse solo que a gente chama de serrapilheira. A queda desses restos vegetais, muitas folhas, restos animais, fazendo ali um tapete que gera um grande ciclo ali de nutrientes voltando para esse solo. Uma característica bem marcante aí do solo da Mata Atlântica. Eu falei para você que o crescimento das grandes cidades, ele tem ameaçado, né? A Mata Atlântica tem rolado muito desmatamento, mas a gente precisa entender que preservar ela também é preservar a vida nas cidades. Em torno de 70% das águas que nutrem, aí, que abastecem as populações brasileiras, elas vêm da Mata Atlântica. Então, destruir essa Mata Atlântica ela vai levar também à perda desses rios, que vai reduzir o abastecimento dessas cidades. Também é mais um motivo para destacar a importância dela para a gente.
E agora a gente sobe, vamos lá pro Nordeste, vamos esquentar esse negócio, vamos para uma região que eu amo. Estamos falando aí de semiárido, clima semiárido, estamos falando de quem? Caatinga. Dá uma olhada no mapa para você localizar. Então você vê que o Nordeste ele tem um pouquinho de cerrado, tem Mata Atlântica aí, tem manguezal, mas mais no interior você vê aí então a Caatinga. Caatinga. Estamos falando de um clima quente, secas prolongadas, então a quantidade de chuva bem menor. Estamos falando de um solo mais seco, umidade baixa, muito sol e uma vegetação xerófita, cheiro, seco, fito, planta. Ou seja, uma vegetação adaptada às condições de baixa condições de água, chama de um certo estresse hídrico aí. A gente tem os famosos cactos, diversidade de cactos, o famoso mandacaru, né, um dos símbolos aí da região. A gente tem alguns arbustos, algumas árvores também têm tolerância, como o famoso umbuzeiro, e estratégias que vão variar desde perda de folha, num período mais seco, justamente para não ficar perdendo água aí, evapotranspiração, raízes profundas buscando essas águas, alguns caules mais esbranquiçados que ajudam nessa reflexão dessa luz toda disponível, assim como estratégias do cacto, né, de lidar com essa perda de calor, de reter água no seu interior. Então, estratégias de adaptação a esse ambiente que é muito característico. Vale destacar que essa aparência, né, morta, que para algumas pessoas a Caatinga tem, isso é uma questão de período. Nos períodos de chuva, que claro, são bem menores do que em outras regiões, mas nesses períodos de chuva, a aparência da Caatinga muda completamente. Ela fica toda verdinha, parece que é realmente um outro lugar. Então é realmente uma adaptação às condições de seca que são muito comuns e muito prolongadas em algumas porções aí do Nordeste. O solo da Caatinga ele é um solo proporcionalmente mais raso comparado com outros. Ele é rico em minerais, mas é pobre em matéria orgânica, né? Até considerando a escassez de vegetação que a gente encontra no local. E a gente ainda aí circulando aí no Nordeste, a gente vai ali para a pontinha, para a Mata dos Cocais. Dá uma olhada no mapa. Viu aí? A Mata dos Cocais, ela é uma zona de transição, que ela tem influência e um pouquinho aí de peculiaridades tanto da floresta amazônica, quanto do cerrado, quanto da Caatinga. E aí, como ela se caracteriza aí, né, os cocais. Quem são esses cocais? A gente está falando de palmeiras, de carnaúba, de babaçu, de buriti. São árvores, são vegetações ricas em óleos, então tem um forte apelo comercial na região, para a indústria de cosméticos, para a indústria de diferentes produtos aí. Ele vai ter 3 diferentes climas, justamente por ele estar nessa transição. Então, tanto o equatorial úmido, então quente, chuvoso, quanto numa outra porção, o tropical semiúmido, então com estações chuvosas aí bem distribuídas, e o tropical semiárido, quente, seco, com chuva bem escassa. Então você vê que os fatores abióticos eles vão variando, né, em diferentes regiões aí das matas dos cocais. O solo ele é um solo rico em minérios. Esse lençol freático ele é um lençol freático mais raso. E a gente pontuou aí um pouco das espécies vegetais, né, ali a marca desse ecossistema aí da Mata dos Cocais. E quando a gente fala de espécies animais, ela vai ter um mix desses 3 lugares. Ele tem espécies que são típicas da Amazônia, típicas da Caatinga e típicas do Cerrado. E agora a gente vai descer, vamos lá para o meio do Brasil, Mato Grosso do Sul, estamos falando de Pantanal. E a imagem que vem na nossa mente são os alagados, né? Realmente, é uma das maiores planícies alagadas do mundo, né? Todo com extensões muito longas de alagamento. E óbvio que vem logo a pergunta, por que o Pantanal alaga afinal, né? A gente falou que ele é uma planície, então você já estudou um pouco de relevo aí nas aulas de geografia. E nas estações chuvosas, ou seja, no verão, muita chuva, essa chuva tem maior incidência nas cabeceiras desses rios. Então esses rios eles vão enchendo e começam então a se espalhar pela região. E tem ainda um rio muito significativo, próximo, que é o Rio Paraguai. Esse rio também alaga. Então imagina se eu tenho vários rios sendo alagados ali, eu vou formando então uma grande lagoona, né? Eu tenho então um grande alagamento, caracterizando então essa região, afinal não tem para onde escoar tanta água assim. O Pantanal ele recebe influência tanto do Cerrado, quanto da Amazônia, quanto da Mata Atlântica. E aí ele tem uma característica assim bem marcante, é que a diversidade de peixes dessa região, nada mais justo com tanta água, é muito grande.
A biodiversidade é rica, tem quase 5.000 espécies registradas nessa região, porém a de peixes ela é mais significativa. Temos os famosos pacu, tuvira, dourado, pintado, caxará, cascudo, são espécies bem famosas aí nessa região. Então, com tanto alagamento, mesmo das regiões aí com solo não alagado, esse solo ele é úmido. Quando chega então no período de escoamento, esse solo que sobra aí depois que essa água vai embora é um solo muito rico, afinal teve muita matéria orgânica, muito sedimento que se depositou ali, então acaba sendo um solo muito fértil pós o escoamento dessas águas. E aí agora a gente dá uma descida, vamos então para o sul, vamos falar dos famosos Campos Sulinos, também chamados de Pampas. Dá uma olhada aí no mapa, situado aí no Rio Grande do Sul, onde predomina essa aparência assim muito aberta, essas plantas sempre de pequeno porte, árvores mais espaçadas, variedade de gramíneas muito grande. Esse relevo e as características vegetais da região, eles acabam propiciando também uma atividade muito marcante nessa região, que é a pecuária. Muito gado nessa região, que acaba também levando à perda de habitats também, justamente por essa ocupação. Tem uma menor biodiversidade comparada com os outros, assim, isso é bem expressivo, mas foi registrado pelo menos umas 3.000 espécies de vegetais nessa região. Então é bastante também, né? Mas comparado com uma Mata Atlântica, claro que a gente, né? O Pampas ele perde. E quanto aos fatores abióticos, a temperatura média ela é bem mais baixa do que os outros. Então a gente vai ter uma média de 18 graus, chegando no inverno a temperaturas muito baixas, até uma geada. E mesmo nesse verão a temperatura ela sobe, mas também não fica tão expressiva assim. Então uma característica dessa região, temperaturas mais baixas. E estações bem definidas, as 4 estações bem definidas, o que não ocorre em boa parte do Brasil. E quanto aos animais dos Pampas, a gente tem alguns mamíferos maiores, mas a gente tem que dar um destaque na diversidade de aves da região. Então a gente tem aí tia-sangue, anu vermelho, sabiá do campo, pica-pau do campo, saíra, jacu, macuco, como espécies aí conhecidas e relevantes dessa região. E aí agora, ainda no sul, pra gente fechar, a gente tem que falar desse ecossistema, que ele é um ecossistema associado aí à Mata Atlântica, que é a Mata da Araucária. Dá uma olhada na imagem. Essa formação vegetal, ela é característica justamente pela presença dessa espécie vegetal, de nome Araucária angustifolia, o nome científico, também chamada de pinheiro do Paraná, ou araucária. Ela é uma gimnosperma, ou seja, aquele grupo vegetal de plantas que tem semente, mas não tem frutas nem flores. E os fatores abióticos desse ecossistema ali da Mata das Araucárias é a chuva o ano inteiro, temperaturas mais baixas, então assim, podendo chegar a um frio muito intenso, uma temperatura muito baixa no inverno, e com o verão aí razoavelmente quente. Então, para a população local, há uma relação muito afetiva também com a culinária, utilizando o pinhão, né, que vai ser originário aí da Mata da Araucária. E uma espécie animal que a gente tem que dar um destaque nessa região é a gralha azul. A gralha azul, ela tem uma relação muito importante na distribuição da araucária na região. Então tem uma relação aí forte entre a gralha azul e a araucária. Então a gente fez aí um passeio nos ecossistemas brasileiros, fomos aí norte a sul desse país e fechamos então o nosso vídeo. Espero que você tenha curtido bastante, então não deixa de se inscrever aqui no canal Mais Ciências, indicar esse vídeo aí para os seus amigos e me segue também na rede social, @maiscienciasrafaela no Instagram, no Facebook, Rafaela Lima Mais Ciências. Tchauzinho!